Olá pessoal, aqui é o André Lima e agora eu vou conversar com Daniel. Daniel é empresário, ele vem nessa caminhada, nessa jornada de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, utilizando a técnica da EFT, vem trabalhando também em questões de prosperidade, né? Foi aluno do nosso programa Mente Próspera, que ensina como trabalhar a questão da prosperidade utilizando a técnica da EFT. Eu vou bater um papo com ele para saber como é que ele está, como é que foi o progresso dele, o que é que mudou. E ele vai ensinar um pouquinho para a gente, né, o que foi que ele fez para atingir os resultados que ele vem conseguindo, enfim. Bom, primeiro, Daniel, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui dando essa entrevista. Tá tudo bem com você? André, tudo bem sim comigo. Eu que agradeço essa oportunidade de estar podendo dar o meu depoimento para que mais pessoas também possam usufruir desse trabalho seu, que eu considero um trabalho excelente. Então eu estou aqui, André, para que as pessoas também possam ver o que foi feito em relação à minha prosperidade e eu possa contribuir com essas pessoas. Ok, muito bom, Daniel. Você fala da onde? Que cidade você mora? Eu moro no interior de São Paulo, André. Eu sou da cidade de Andradina, é divisa do Mato Grosso do Sul. Ok. Eu estou falando aqui de Recife nesse momento, tá? Bom, me fala uma coisa, Daniel. Qual a sua profissão? Qual o seu trabalho hoje? André, eu sou um comerciante. Eu trabalho com o ramo de telecomunicações, especificamente telefonia celular. Eu tenho uma loja onde eu atendo os meus clientes com venda de aparelhos e prestação de serviço. Eu tenho também aqui comigo, anexado à loja, uma assistência técnica autorizada da marca Samsung. Ok. E me fala um pouquinho como foi que você conheceu o meu trabalho, né? Como foi que você conheceu EFT, como conheceu o André Lima, o meu trabalho? Olha, André, no momento em que eu conheci a EFT, eu passava por uma dificuldade financeira e até mesmo pessoal. Eu estava num relacionamento um pouco complicado com a minha família, em virtude de algumas coisas que vinham acontecendo, e eu não lembro ao certo qual foi a forma que chegou até mim o conhecimento a respeito da EFT. Eu sei que eu passei a acompanhar aqueles conteúdos gratuitos, os quais você disponibiliza, e eles me deram alguns resultados. A partir daí eu tive uma melhora em relação a alguns comportamentos e também eu tinha uma dificuldade financeira na empresa, na qual até hoje eu estou trabalhando para que isso seja resolvido. E a partir daí eu tive essa melhoria em todos os setores da minha vida. Você podia citar assim, né? Qual foi a mudança quando você começou a praticar EFT, quando você entrou no programa Mente Próspera? Enfim, quais foram essas mudanças mais especificamente que foram acontecendo na sua emoção, no seu comportamento, enfim? Olha, André, realmente no meu comportamento, uma das mudanças que eu observei bastante era a respeito do meu comportamento. Eu tinha o hábito de procrastinar, eu deixava tudo para depois, eu tinha uma ideia de que muitas coisas não iam dar certo e acabava por deixar de fazer achando que aquilo não dava certo. Tanto é que a minha empresa, apesar de tudo, apesar das crenças limitantes que eu tinha, ainda assim eu consegui prosperar, eu consegui crescer no meu ramo financeiro, no meu ramo comercial. Eu acabei por ter condições de comprar um estabelecimento próprio, coisa que jamais eu visualizava, mas ainda assim eu vinha com aquelas dificuldades de limitações. E acabou que isso gerou uma crise financeira na minha empresa, a qual no momento em que eu conheci a EFT, eu estava quase, praticamente para fechar a empresa. Uhum. E aí o que foi que aconteceu, né? Você falou também que estava deprimido, estava mal nessa época. Exatamente, eu tinha também uma depressão, eu fiquei quase que um mês, devido a essa crise financeira e a crise pessoal que eu estava passando, eu fiquei quase que um mês praticamente dentro de casa sem sequer poder trabalhar. Eu não estava conseguindo nem trabalhar, eu não estava conseguindo tomar iniciativa, ter atitude. Eu acabei por ficar dentro de casa durante mais ou menos um mês. Foi nesse período que você conheceu a EFT? Foi nesse período que você entrou no Mente Próspera? Foi depois? Como é que foi isso? Nesse período eu acabei, como eu falei para você, conhecendo a EFT.
Eu não lembro, eu recebi um e-mail e acabou que aquilo que eu vi, eu estava realmente procurando um pouco de autoconhecimento, eu tinha assim, um pouco de conhecimento que eu precisava melhorar a minha parte de autoconhecimento e eu acabei chegando a TFT. Eu lembro que eu recebi um e-mail, eu não lembro se foi de um amigo ou se eu acabei vendo na rede social. E aí, André, através desse conhecimento, eu cheguei àqueles ensinamentos que você administra gratuitamente na internet. E foi daí, então, que eu comecei a melhorar alguns aspectos. Tá. O que foi que você precisou mexer dentro de você para ter essa melhora, né? Porque o que as pessoas querem saber é como é que faz para ter essa melhora? O que foi que mexeu, o que foi que mudou, o que foi que você acessou, né, para que você saísse de um estado de depressão e começasse a colocar em ação o que você tinha que colocar para melhorar o seu trabalho, a sua empresa, né? O que foi que foi mudando? O que é que você mexeu dentro de você que aconteceu essa mudança? Olha, André, a partir do momento em que eu recebi, que eu fiz as práticas gratuitas que você disponibiliza e eu passei a exercer aqueles exercícios, eu passei a ter uma melhora significativa. Foi então que você apresentou o curso, né, o programa Mente Próspera, e foi de encontro ao que eu achava que eu estava precisando. Naquele momento eu decidi, inclusive no primeiro momento eu acabei ficando, lógico, né, meio que desconfiado, eu achava que poderia não ser para mim, mas ainda assim eu estava sem recurso, mas ainda assim eu consegui dar um jeito e eu acabei me inscrevendo no programa Mente Próspera, André. Então foi aí, através da EFT, André, eu passei a ter atitudes, eu comecei a ter iniciativa, coisas que eu deixava de fazer. Eu comecei a praticar EFT antes de estar fazendo tais procedimentos, porque eu tinha dificuldade, eu acabava deixando para depois e nunca fazia. Com a prática da EFT, eu comecei a realmente a fazer aquilo que ficava para trás. Foi daí que a minha vida começou a melhorar. Uhum. Aquele estado depressivo, aquilo ainda permanece? Foi uma coisa que acabou? Como é que tá? Não, André, eu realmente, hoje, o estado depressivo, daquele tempo para cá, ele não voltou mais. Eu tenho realmente uma facilidade hoje em todos os setores da minha vida, eu consigo administrar bem melhor, eu consigo fazer com que as coisas aconteçam, eu não fico esperando mais. E o fato é que eu vejo que também eu preciso me mexer. Então eu tenho buscado, inclusive, formas de estar praticando cada vez mais EFT. Eu tenho lá o curso Mente Próspera que é disponibilizado, né? Como você sabe, ele é disponibilizado. Então, algumas vezes eu vou até o site, eu vou até a plataforma e busco recursos para que eu possa fazer mais alguns exercícios, porque além dos exercícios você também orienta outras coisas que são muito importantes. E isso tem me trazido um resultado pleno, viu, André? Eu tenho realmente saído. Eu volto até a falar para você, eu fiz um depoimento e nesse depoimento eu falei a respeito de uma entrevista. Eu tinha, assim, muita dificuldade de falar em público, de conceder uma entrevista, e o fato é que a EFT, ela me ajudou muito a conseguir fazer tais procedimentos, porque hoje eu confesso para você, eu estou aqui falando com você nessa entrevista, e coisa que há algum tempo atrás, né, antes de eu fazer o programa Mente Próspera, com certeza eu não estaria aqui. Eu tinha um problema que alguma coisa me travava e acabava que eu não conseguia realmente falar, não conseguia pensar. Isso foi gradativamente melhorando e eu confesso para você que muita coisa que eu não fazia eu consigo fazer agora. Interessante isso, você falou isso no depoimento, né? Que até para gravar um depoimento em vídeo seria uma coisa antes difícil para você, né? Você não conseguiria fazer isso antes desse trabalho emocional que você se propôs a fazer. E muita coisa do que você fala, eu me identifico com o que você está falando, porque na minha história anterior, antes de chegar a ter mais sucesso, mais prosperidade, eu passei por algumas coisas semelhantes como você, né? Depressão pela situação financeira complicada, isso para mim foi uma coisa que perdurou durante muito tempo, né? Até conseguir muito trabalho emocional para sair disso. Essa questão também de não gostar de aparecer ou de falar em público, isso para mim era uma dificuldade terrível também, né? Assim como você, eu jamais teria coragem naquela época de fazer um vídeo e colocar na internet ou entrevistar alguém
ou fazer um site com a minha foto, né, como hoje tem, ou escrever e-mail para as pessoas. Então, eu também, ouvindo esse seu relato, eu começo a lembrar um pouquinho lá da minha história, né, antes dessa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, pelo que eu entendi, o que aconteceu foi que você parou de procrastinar e você começou a tomar providências práticas para colocar a sua empresa de novo, voltar, né, a crescer e a prosperar e a pagar as dívidas. Foi isso que aconteceu? Então, André, o fato é que eu comecei a ter algumas atitudes em relação aos procedimentos que eu tinha, que era pessimismo. Eu mesmo eu acabava por me sabotar, deixar de fazer algumas coisas, e as consequências elas eram as piores, né? Eu acabava deixando de atender um cliente, eu deixava de fazer alguns procedimentos que eu tinha que fazer a respeito de alguma documentação, e isso me trazia diversos prejuízos. Eu vejo hoje, André, que inclusive na parte financeira, eu noto que a impressão que dá é que quanto mais eu pratico a EFT, eu tenho feito isso nos momentos quando eu tenho um projeto, hoje eu classifico as minhas atitudes, né, os procedimentos que eu tenho feito para tomar novamente a direção da minha empresa como projetos. Então, o que eu tenho percebido é que quando eu inicio esses projetos, eu tenho percebido que é natural acontecer um desenrolar, um desdobramento fácil e próspero para que esses projetos, ou seja, a tendência é que hoje eu pago com maior naturalidade as contas, eu não tenho esse medo de pagar. Eu percebo que a escassez ela diminuiu muito na minha vida a partir do momento que eu passei a praticar EFT. Aquele sentimento de escassez, né, que faz a pessoa ter medo de pagar as contas, a pessoa paga, mas paga se amarrando com medo, às vezes até com raiva, porque acha que não vai entrar, e isso acaba gerando ainda mais consequência negativa para o negócio, para a situação que ela está vivendo naquele momento, né? É um sentimento que a gente chama, né, no Mente Próspera, de sensação de escassez, né? Medo que vai faltar. Isso realmente é muito sabotador. E me fala hoje como é que está o teu nível de confiança com relação ao teu crescimento. Eu sei que você ainda está em um processo, né, de se reestruturar, né? Você ainda não chegou no patamar que você desejaria. Mas como é que está o teu nível de confiança hoje quando você olha para a sua situação atual? O que é que você sente? Olha, André, eu sinto que daqui para frente a tendência é que cada vez mais a tendência é melhorar. Eu percebi que eu tinha um comportamento que era me abster dos serviços que eu tinha, que apareciam na minha empresa. Eu tenho hoje o meu atendimento ao cliente, ele é digamos, o carro-chefe, o que movimenta o financeiro da minha empresa. E eu tinha algum receio em relação a isso. Hoje não, hoje eu tenho tido atitudes, eu tenho feito um trabalho forte, onde isso tem me trazido retorno, e eu percebo que aos poucos eu estou saindo daquela situação embaraçosa na qual eu me encontrava. Eu tenho visto também, André, que novas ideias, as quais eu não tinha, eu tenho agora tido essas ideias, elas estão assim, como é que eu diria para você, elas estão aparecendo com maior naturalidade. E eu vejo que tudo isso é realmente consequência do meu comportamento. Eu mudei o comportamento e essas ideias elas começaram a aparecer. Muito bom. Daniel, se você pudesse dar algumas dicas para quem está assistindo aqui a nossa entrevista, para a pessoa melhorar a questão da prosperidade, o que é que ela tem que fazer, o que é que ela tem que... enfim, qual o caminho que você... Claro, de forma resumida, né? Porque não dá para a gente falar sobre esse tema de forma aprofundada, porque é um tema longo, é extenso, né? Mas que dicas você daria? Qual o caminho que a pessoa deve tomar se ela está querendo melhorar a questão da prosperidade dela? Olha, André, no meu caso, eu vejo que você não pode parar. Você realmente tem que buscar uma forma de autoconhecimento. Eu encontrei na FT o que eu precisava. A partir daí, realmente a parte do meu autoconhecimento ela deslanchou. Eu tenho notado que eu não parei também. Eu tenho buscado outras formas de estar me melhorando. E, André, você não pode parar. Você tem, porque eu não vou dizer que
uma hora ou outra não vai vir sim desânimo, você vai estar naquele momento, mas a partir do momento que você volta a ter uma recaída, porque eu posso dizer para você que isso acontece comigo, e eu tenho notado que isso também tem diminuído bastante, ou seja, essas recaídas com o tempo elas vão diminuindo. E eu percebo que com a prática da EFT, vou estar repetindo, André, talvez estou sendo até um pouco repetitivo, mas quando eu tenho alguns projetos, quando eu tenho algumas ideias, algumas formas para resolver um problema, para fazer uma campanha, eu tenho notado que com a prática da EFT eu encontro mais forças e mais coragem. Então o que eu posso dizer aqui é o seguinte, não desistir. Não desistir jamais, você está fazendo um trabalho de busca de melhorar, de procurar fazer um autoconhecimento, porque autoconhecimento hoje eu vejo que é tudo, e foi o que realmente influenciou muito a minha vida. Talvez se eu tivesse chegado a esse autoconhecimento bem antes, talvez hoje eu não estivesse, talvez na situação que... Não estivesse não, porque eu até agradeço por ter passado por onde eu passei, porque eu estou conseguindo reverter essa situação e tenho certeza que ela vai ficar muito assim melhor do que era anteriormente. Um aprendizado, né? Um aprendizado. E isso vai me trazer realmente uma forma próspera, que eu creio que... Creio não, né, André? Eu tenho certeza que isso não vai voltar mais. Eu tenho certeza que é um caminho que eu estou trilhando e a partir daí tenho certeza que o crescimento ele vai ser constante. Será que seria difícil, né, atingir a prosperidade sem antes você trabalhar essa parte do autoconhecimento? De forma alguma, André. Eu vou dizer para você o seguinte, eu não sei se isso tem alguma associação ao que aconteceu comigo, mas eu tive uma infância assim bem humilde, né? A minha mãe, ela praticamente trabalhava de empregada doméstica para sustentar 5 filhos. E meu pai também tinha uma dificuldade, um problema com autoestima muito grande e acabou que prejudicou bastante a vida dele. Eu acho que isso tudo foi o que me trouxe também uma grande consequência. Então, até que eu descobrisse isso, André, foi realmente... Eu passei por alguns caminhos que, talvez para aprender, é lógico, né? Mas o caminho do autoconhecimento é a melhor forma de você realmente melhorar a sua vida e a vida dos seus familiares, que hoje eu também vejo que, até mesmo no relacionamento com a minha família, houve uma mudança muito grande. Muito bom. Parabéns, Daniel, pelo seu trabalho, pelo progresso que você está tendo. Eu fico feliz em poder ter contribuído um pouquinho para esse seu crescimento, né? Mas é um mérito seu, tá? Nessa busca. Você que despertou para esse caminho de se autoconhecer, melhorar por dentro e as coisas acabam se refletindo por fora. Eu também queria agradecer, né, o seu tempo, a sua entrevista, tudo que você falou aqui. Certamente vai ajudar várias pessoas que estão assistindo a, quem sabe, tocar, né, mais pessoas para que elas entendam que tudo na nossa vida é consequência do que a gente carrega no interior. Então, se a gente quer melhorar, inclusive a parte financeira, o caminho mais simples e que dá mais resultado é primeiro modificando a emoção, o pensamento, as crenças, se libertando das coisas do passado, como você deve ter feito, né? Dessa infância que você teve mais pobre, isso deve ter ficado muitas marcas, né, no seu histórico emocional, e você está liberando isso para conseguir ter uma vida plena e próspera da forma que você merece. Então é isso, agradeço muito então a sua participação. Ok, André, eu também agradeço poder contribuir, poder deixar aqui, né, o meu depoimento. E eu sei que tem muita coisa ainda por fazer. Eu estou buscando ainda melhorar e cada vez melhorar mais, André. Eu não paro. Eu só queria também, para que você entenda, né, eu tive melhoria em outros setores da minha vida também, mas eu posso dizer para você que estou muito contente com o trabalho que foi feito. Foi realmente a partir daí que eu encontrei uma direção e agora eu preciso cada vez melhorar mais e isso não digamos, um final. Eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer com a minha vida e muita coisa boa. Obrigado mais uma vez, Daniel. E para quem está assistindo esse vídeo aqui e quer saber mais sobre como trabalhar a questão da prosperidade com a técnica da EFT, aqui embaixo eu vou colocar um link que vai dar acesso a alguns vídeos gratuitos, onde eu ensino mais sobre autossabotagem, sobre prosperidade, sobre como você pode vencer essas barreiras internas para que você tenha uma vida plena e próspera. Muito obrigado e até a próxima entrevista.